já estava beirando quase a 00:30 e meu pai aguardava mais um pouco para espreitar aquele bicho esquisito e sanguinário. Quando o relógio bateu 1 da madrugada, meu pai se dirigiu até próximo ao curral, mas de uma forma bem diferente. Pois um dia antes, meu pai pegou suas roupas velhas que ele usava na lida do gado e as esfregou no chão do curral. Perguntei a meu pai por que fazia aquilo, e ele disse para mim que era uma estratégia, e ela gerava estratégia. Cheiro de mato com cheiro de mato, cheiro de curral com cheiro de curral. Confesso que já admirava meu pai por ser o homem que era. Agora então, passei a admirá-lo mais ainda. Fiquei pensando com quem meu pai aprendeu tudo aquilo. Mas assim, eu não fui com ele, mas pedi para que tomasse cuidado. A minha mãe balançando a cabeça com um sinal positivo, ela dizia: seja lá o que for essa coisa, na primeira oportunidade, não hesite em atirar. Meu pai olhou para nós e disse: fiquem tranquila, vou ficar um pouco afastado e com a pontaria bem afiada. Logo eu retorno. Depois meu pai me contou tudo como aconteceu. Numa distância considerável, onde ele podia ver tudo, ali ele ficou. Quando de repente as vacas e bezerros começaram a se alvoroçar para lá e para cá. Quando então avistei algo negro se aproximando, como se fosse um cão contando as passadas que dava. E antes de pular para dentro do curral, percebi algo. O bicho parou, levantou a cabeça para cima e eu vi nitidamente quando aquele bicho cheirava o ar exatamente, farejando todo o ambiente. Sabe quando alguém está dormindo e dá aquela roncada? Foi assim que ele fez antes de entrar para o curral. Eu não queria atirar naquela coisa, já que podia, mas aquela coisa já estava na minha mira. Mas deixei ele entrar primeiro dentro do curral, e quando então, num só impulso, o bicho já caiu para dentro, e aquele espanto no meio dos animais. Aquela coisa negra parou, fixou os olhos numa vaca com um bezerrinho, exatamente como uma onça pronta para dar o bote. Aquela coisa tinha uma esperteza incomum. Abriu aqueles braços enormes e peludos, igual a de um ser humano, como se estivesse cercando a vaca e o bezerro. Eu já com o bicho na mira, esperando o momento certinho para apertar o gatilho e passar fogo nele. Quando de novo ele parou, levantou a cabeça e novamente passou a farejar o ar. Incrivelmente, deu a volta num giro de cabeça por todo o canto. E eu ali, só olhando a astúcia daquele bicho, sem fazer um só barulho. Pois um vacilo meu podia botar tudo a perder. Então a criatura se virou os olhos para a vaca novamente e fez o bote para pular em cima dela. Aí então apontei a cartucheira, direto e certeiro.
Aquele animal não fez barulho nenhum, não rosnou, não uivou, nada. Eu vi bem quando aquele bicho, já de longe, era muito feio, seu tamanho, toda a sua estrutura lembrava a semelhança de um homem. Porém, tudo era descomunal, tudo era enorme e escroto. Os olhos brilhavam igualmente os olhos das vacas e bezerro. Porém, seu brilho era como de uma cor vermelha intensa. Ali eu vi uma coisa que nunca havia visto em toda a minha vida. Quando o bicho fez a menção de pular na vaca, não esperei nenhum tempo mais. Arrastei o gatilho e preguei fogo nele. Certeiro naquela criatura, ao qual ela gritava num grito esquisito de dor que teve um momento que parecia um homem gemendo e na agonia. No balaço que ele levou de tanta dor, aquele bicho colocava a mão onde foi alvejado, se abaixou acocorado, como se curtindo a dor. E aí o bicho rosnava. O bicho grunhia. Dava para sentir agonia naquele bicho. Mesmo assim, ele se levantou. E se levantou rosnando e olhando para todo lado. Eu, novamente já aparelhado com a cartucheira, apontei para o bicho e mandei novamente um balaço. Quando esse bicho levou outra rajada, ele endoidou. Deu um voo rasante por cima do curral, que até chegou a quebrar a primeira madeira de cima, no sopapo que deu, ao pisar aquelas pernas enormes por cima. E aquele barulhão. Pôr tudo dentro da mata, incrível de ver e ouvir. Desaparecendo então no meio daquele breu. Mas eu ainda continuei por ali por volta de uns 40 minutos. Só para se precaver. Mas aquela coisa desapareceu. Entrei no curral e fui olhar as marcas de sangue que estava ao levar aquelas rajadas de tiro. Mas confesso que foi a primeira vez que vi um bicho levar 2 cartuchadas de chumbo e não morrer. Isso, para mim, é que foi fora do comum. Vocês viram? Como não fui eu que fui até lá com meu pai? Contei como ele passou perto daquele bicho. Deus me livre. Eu não teria essa coragem. Mas quando meu pai chegou, ele disse: está tudo bem. Acredito que aqui ele não volta mais. E foi verdade. Depois disso, aquele animal nunca mais apareceu ali. E eu e minha mãe demos graças a Deus, porque nós queríamos ir embora daquele lugar. Mas meu pai me disse que era bobagem. Aquela coisa não se atreveria a voltar novamente, sabendo o que eu aguardava por ali. Pensa num dia da minha vida que nunca imaginei passar. Mas a vida voltou ao normal. E mesmo assim, eu não saía mais sozinha. Aliás, não saio mais sozinha. E é sempre com meu pai, ou acompanhada.